Bom dia, canal Paz e Bem. Bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando e nos vendo agora, nesse momento. Sou a monja Kokai, uma monja zen budista, orienta a prática espiritual na comunidade Zen Vale dos Sinos, na cidade de São Leopoldo, pertinho de Porto Alegre. Muito bem, eu hoje venho me preparando para iniciar um curso de budismo básico, e a primeira aula foi sobre a biografia, uma breve biografia de Shakyamuni Buda. Quem foi esse Buda, né? Qual é a história, né? O que se sabe sobre esse Buda histórico, né? Então, como eu retomei esse material, tive que dar uma revisada, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, né? Não se tem, na história desse Buda histórico, assim como toda a história do budismo, existem muitas lacunas, né? Tem diversos aspectos que explicam essas lacunas. Uma delas é que a Índia não deixou por escrito a história, né, a sua própria história ao longo dos séculos. E isso também aconteceu com a história do budismo. Tanto que essa palavra budismo só veio a ser usada a partir de 1820. Antes se falava do desperto, do venerável Shakyamuni Buda, não se usava a expressão budismo, né? Era o desperto dos Shakyas. Shakyas era uma tribo, né? Numa região específica lá da Índia, já muito pertinho da divisa com o Nepal, né? E foi ali numa tribo, numa clã, que o Buda nasceu como Siddhartha Gautama. Esse foi o nome que ele recebeu quando nasceu. Ele foi uma criança muito esperada, muito desejada. Esse casal levou muito tempo para conseguir, né, gerar um filho. Então, tem toda a construção toda a história do nascimento, da vinda de Siddhartha Gautama a esse mundo, e depois a história dele, que foi acontecendo até culminar com o título que recebeu de Buda. Buda quer dizer o desperto, né? Ela é contada, narrada, os primeiros 500 anos, tudo de tradição oral, nada era escrito, registrado por escrita. Depois que começou a linguagem falada de Buda era Magadha, depois começou algum registro em Pali, depois em sânscrito, né? Sempre foi, e até hoje, a Índia com muitos dialetos, né? Então, eles não tinham interesse, não era da tradição deles ficar detido nos aspectos históricos dos personagens, né? Então, a história do budismo foi do Buda histórico, a história desse personagem, do início da história do budismo na Índia até atravessar as fronteiras, foi escrita mais de uma narrativa mitológica. Então, toda a história dele é feita com tudo é muito extraordinário, né? Por exemplo, quando ele nasceu, né? Vamos falar um pouquinho como é que foi esse nascimento. Por ser um nascimento tão extraordinário, essa mãe sonhou que um elefante branco que representava a fertilidade tinha entrado pelo flanco do lado direito dela, né? E aí ela sabia que ela estava grávida. Aí era a tradição que na hora do parto a mulher voltar para a casa dos pais. E quando ela estava saindo de Kapilavatthu para ir lá para a localidade dos pais dela, no meio do caminho ela entrou em trabalho de parto, no Jardim de Lumbini. Isso é um sítio arqueológico até hoje. E ali ela se segurou numa árvore, num ramo de um salgueiro,
e deu à luz a esse menino. Então conta a história que quando ele nasceu, ele já saiu andando, deu 7 passos para cada direção dos pontos cardeais, para cima e para baixo, olhou para todas as direções, e a cada passo flores de lótus, né, começavam a brotar da terra. Durante o nascimento as flores caíam, os pássaros cantavam, né? Então são sempre 84 mil carruagens, muitos cortejos, né? E era uma maneira de querer mostrar, né, que esse era um acontecimento tão especial, a vinda desse ser era tão especial, desse que veio a ser. Logo tinha as previsões dos antigos sábios, dos oráculos, que ele ia ser, que ele tinha muitas marcas que indicavam que ele ia ser um ser iluminado, um grande mestre espiritual, né? Então também, quando não é só a história do Buda que é contada desse jeito, muito da mitologia dos deuses da Índia, né, é contado com uma narrativa muito semelhante. É para tocar o coração das pessoas, né, despertar, invocar só coisas boas no coração, para que todas as infelicidades são possíveis de serem removidas através desses acontecimentos tão extraordinários, que não precisa ter rancor, não precisa ter ressentimento, não precisa ter ódio, inveja, ignorância, né? Para apontar, né, para um coração mais amoroso, compassivo e pacífico, né? Para despertar para essa possibilidade. Então esse menino veio ao mundo, houveram esses acontecimentos, dizem que ele apontou o indicador da mão direita para o céu e da mão esquerda para o chão e disse: entre o céu e a terra eu sou o ser mais venerável. Porque já havia, ele estava querendo anunciar que essa seria a última vida dele, que não haveria mais renascimento, que ele não iria mais renascer, que ele estava afadado a ser o desperto, plenamente desperto, que isso era o mais importante, poder despertar e ver a realidade assim como ela é, né? Transcender a todas as dualidades e delusões. Então era mais ou menos essas sentenças, esses enunciados que marcam novos tempos, novas maneiras de ver e compreender e de pensar a vida, né? E o viver, né? Então esse menino foi muito, muito desejado, muito amado, só que essa mãe, a Rainha Maia, depois de uma semana ela morre por complicações de parto, e o rei Suddhodana, ele casa com a irmã, né, da Rainha Maia, é a Mahaprajapati, que veio a ser a mãe adotiva desse bebê, também o criou com grande amor, com grande cuidado, ou seja, esse bebê sofreu a privação de ser separado da mãe biológica, mas não sofreu privações por falta de amor e de cuidados, muito menos de orientação, de educação, não faltou comida, não faltou roupinha, teve todas as necessidades básicas e muito além, muito bem atendida. E como os oráculos haviam feito previsões de que ele seria um líder espiritual, o pai queria que esse filho fosse o seu sucessor, né? Então tratou de providenciar que ele não tivesse contato com a vida espiritual, com o sofrimento do mundo. Então super protegeu essa criança o mais que pôde. Foi percebendo que esse menino era muito sensível, apesar de tudo, né? Muito introspectivo, mas ele deu toda a educação, tanto nas artes marciais, na arte da guerra, na arte do direito, da matemática, dança, artes. Ele teve acesso a tudo que a educação poderia proporcionar, né? Bons professores, né? E vivia cercado de mimos, né?
Mas mesmo assim, com 14 anos, né, de reza a lenda que ele foi dar a primeira saída dele, pediu pro cocheiro, né, armar o cavalo lá e foram dar uma saída. Quando saíram do palácio, o que ele vê? Ele vê uma pessoa, um velhinho lá de cabelo branco caminhando, né, com uma bengala, todo curvado, e aí ele perguntou para o assistente dele, o que é isso? O que tem com esse homem? Ah, isso é a velhice, né? Ninguém escapa disso, todo mundo vai ficar velho assim, todo mundo vai ficar velho. Daí ele pensou, se todo mundo vai ficar, eu também vou ficar. Voltou meio, sabe, questionando e repensando. Vamos partir do princípio assim de que a história contada, né, são passagens muito radicais, né? Se leva em consideração que esse menino se criou numa bolha e ele não teve contato com a realidade do mundo. E quando viu aquilo, não que ele não tivesse visto, sei lá, né, pessoas mais idosas, cabelo grisalho, aquela coisa, mas ele era muito alienado. E quando ele saiu, ele foi tanto contraste que aquilo meio que, né, ele se deparou com aquilo e disse, mas o que é isso? Voltou pro palácio, ficou questionando, o pai percebeu que ele estava meio assim questionando, né? Daqui a pouco o pai resolveu assim, né, vou casar esse menino, né? Com 16 anos esse Siddhartha casou, pôde escolher, né? Mas tinha as pretendentes escolhidas pelo pai, né? Mas ele escolheu a Yasodhara. Eles faziam aniversário do mesmo dia e eles realmente se apaixonaram, né? E então ele viveu um tempo com a Yasodhara, né? Foi feliz nesse relacionamento, tiveram um filhinho, o Rahula, né? E foi vivendo a vida, né? Tem alguns impasses. Dizem que alguns estudiosos apontam que Shakyamuni Buda, o Siddhartha, saiu do palácio com 19 anos. Outros, né, com um pouquinho mais de idade. Mas enfim, o que aconteceu? Estava casado, mas pensava a respeito do mundo, sabia que lá fora a coisa não era tão fácil assim. Saiu de novo e viu pessoas doentes, né? E perguntou, o que é isso? Isso é a doença, né? Chega um momento que as pessoas ficam doentes, assim, ninguém escapa disso, não, ninguém escapa disso. Mais cedo ou mais tarde vai vir uma doença que o corpo tem um limite, daqui a pouco ele começa né, a envelhecer e adoecer. E o próximo foi quando na próxima saída envelhecer, adoecer e morrer. E aí ele viu uma pira lá pegando fogo, lá e perguntou, aí ele ficou sabendo sobre as cremações, sobre a morte, aquilo deixou ele muito impactado. E nessa mesma saída, né, ele viu um saramana, que eram os monges mendicantes, os retirantes, né, muito pobrezinho, né, mas com uma expressão muito serena. Aí ele perguntou, o que era isso? Aí explicaram, ele era um monge sábio, né? E aí ele percebeu, né, que era possível, né, mesmo com tanto sofrimento inevitável, né, trazer sentido, paz e serenidade para essa vida. Aí ele voltou, assumiu os compromissos dele com a esposa e coisa e tal, mas ele ficou com essas questões existenciais a respeito da vida, da morte, sentido da vida, aquilo ficou martelando ele até que ele decide romper com a vida do palácio, uma decisão muito radical, e adentra a floresta e se junta a diversos professores sábios, né? E vai estudando um tempo com um tempo com outro e depois um tempo sozinho, né? Buscando respostas às suas inquietações, fez muita prática de yoga, muita meditação, muito jejum, muito ascetismo, e nisso tinha se passado 6 anos e ele quase morreu de tanto jejum. Aí ele decidiu
né, a relativizar. Ele quase morreu e foi salvo por uma menina, uma jovem Sujata, que levava oferendas para a floresta e ofereceu para esse ser que estava morrendo de inanição arroz doce, né? Arroz doce, arroz com leite doce, e isso fez com que ele se recuperasse, e a partir daí ele fez o voto de ficar fazendo meditação, não levantaria da postura de meditação até despertar, até se iluminar. O que aconteceu depois de 7 dias e 7 noites. E no amanhecer do 8º dia, ele se iluminou, no dia 8 de dezembro. Voltamos e seguimos nos nossos próximos encontros. Paz e bem.